Olá pessoal, sejam bem-vindos! Vamos gravar mais um vídeo então? Bom, aqui eu vou agora para padrões da filial. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer com isso, tá bom? Deixa eu clicar abrir aqui. Aqui no sistema eu posso ter várias filiais e cada filial ela precisa ter um comportamento, né? Ela precisa ter uma parametrização sua, um padrão seu. Então a gente tem um padrão da filial. Cada filial vai ter ali um padrão dela para que ela possa, para que ela possa se organizar, saber o que fazer. Nesses padrões a gente dividiu aqui em algumas abas. Por exemplo, qual vai ser o padrão dessa filial para impressão? Bom, ele vai pegar o papel por padrão, vai pegar o papel como paisagem, poderia mudar para retrato. Sobre os canhotos dos pedidos, aquilo que pede de canhoto, ele vai colocar um canhoto simples, poderia ser sem canhoto, poderia ser canhoto completo, tá bom? Ele vai imprimir os pedidos, aí na impressão ele vai imprimir o pedido, vai aparecer a palavra pedido, vai aparecer a palavra orçamento, aqui está dizendo que é orçamento, né? Você trabalha com pedido, você trabalha com orçamento. Outra coisa, se ele imprime automaticamente, ou seja, terminou de fazer um pedido, já imprime. Se trabalha, já que o RP funciona com produto e com serviço, se vai exibir o texto de garantia, tá bom? Se vai exibir o cliente ou fornecedor no pedido, se vai exibir a filial no pedido, se vai exibir o detalhe do item, como por exemplo seus impostos no pedido, isso tudo a gente vai deixar aqui. Aqui embaixo a gente coloca um texto de garantia, por exemplo, um prazo que ele tem para fazer essa troca, algum parágrafo da lei que você queira destacar, algum texto personalizado para que saia nos pedidos e no cupom também, de acordo com o que você organizar aí para poder sair. Legal? O que a gente tem de padrão para produto? Para produto, a gente consegue determinar aqui, por exemplo, se vai gerar o código do produto de forma automática ou se eu vou ter que, se estiver desmarcado, você vai ter que digitar o código do produto. Estamos referindo ao código interno do RP, que pode ser personalizado. Legal? Se você coloca aqui para você mesmo gerar para você mesmo, se você desmarca, você vai ter que digitar um código também na hora que vai fazer o cadastro do produto. Legal? Qual é a quantidade que vai aplicar atacado? Se você quiser marcar essa aba, você vai aplicar atacado toda vez que o cliente estiver comprando. Atingiu aquela quantidade, vai estar aplicando a condição de atacado. Se aceita venda com estoque negativo. Se não aceita, toda vez que for fazer uma venda dentro do processo de telemarketing, do processo aqui de varejo, se for o PDV não valida estoque, ele só faz a venda, porque o conceito é simples, o PDV subentende que a pessoa está com o produto na mão e está passando, então se vai dar estoque negativo é porque seu estoque está errado, legal? Mas durante o processo de televenda, o cliente às vezes ele não está presencial, ou então ele está presencial aí no balcão, né? Então a gente pode obrigar a ele validar estoque, então ou não, se eu desmarcar aqui ou se eu deixar marcado, ele vai aceitar que faça a venda sem validar o estoque, ou seja, pode ter um estoque negativo, essa é a diferença. Se eu obrigo o processo de separação na venda, se eu obrigo o processo de separação na compra, se utiliza lote na compra e venda de mercadorias. É que se você utilizar lote, tem que ser para tudo, né? Você não vai utilizar lote só na entrada ou só na venda. Se utiliza lote, tem que ser na entrada e na venda. Legal? Aqui você vai determinar também qual a figura tributária padrão para compra e qual a figura tributária padrão para saída. Legal? Você vai informar também os valores padrões. Esse valor padrão é a quantidade mínima de estoque e qual é a quantidade padrão para poder considerar que você está vendendo um produto em atacado. Você pode personalizar isso lá no produto, mas aqui você vai ter uma quantidade padrão. Quando você for cadastrar o produto, ele vai dizer que essa quantidade é a quantidade padrão, né? É a quantidade de itens a ser vendidos para considerar o atacado. Bom, aqui no comercial eu tenho um pouco mais de informação. Inclusive, por aqui eu determino quem é o vendedor padrão, quem é o gestor padrão, quem é a transportadora padrão, qual é a tabela de preço padrão, qual o valor de limite de crédito, qual o valor máximo de desconto numa venda, de desconto na hora de fazer o pagamento, de acréscimo para o pagamento a cartão,
de dias que o sistema vai ficar monitorando. Se o cliente não pagou, ele vai lá e vai bloquear esse cliente para que não possa mais fazer compras. E aqui ele traz um índice também que você coloca por default para poder começar, só que ele vai mudar de acordo com o que você vai utilizando. Então esse percentual, esse índice aqui é de despesa fixa e de despesa variável. Você vai atribuir esses índices porque ele utiliza esses índices para poder fazer cálculos. Legal? Qual a posição do pedido para esse cliente aqui? Esse cliente não, por default, quando for fazer o cadastro do cliente, ele vai pegar uma posição, né? E a posição padrão aqui que está marcada é liberado. Poderia ter sido outro, poderia ser pendente, separação. É claro que não faria sentido colocar separação aqui, mas poderia ter sido outro status do pedido, tá bom? Aqui a gente vai também informar se vai sobrepor desconto e oferta na venda, ou seja, ele acumula ou ele sobrepõe. Se eu marco sobrepõe, ele não acumula. Legal? Se eu desmarco, então ele acumula, ele não sobrepõe. Legal? Se acumula pontos para cliente, ou seja, aí vai ter que ter no produto, no produto ou no serviço, qual a pontuação que aquele bem aplica, tá bom? Para que ele possa gerar pontuação. E adiciona despesa acessórias, como por exemplo, se ele vai comprar ali no boleto, se tem ali alguma despesa acessória. Se ele vai comprar no boleto e está desmarcado, por mais que na cobrança está dizendo que tem esse custo, essa taxa, né, essa despesa acessória, aqui ele não vai colocar. Se bloqueia estoque na entrada do pedido, por exemplo, do produto, aliás, eu estou fazendo a compra, no momento em que eu faço a compra e que eu dou a entrada, se esse estoque vai ficar bloqueado, se esse estoque vai ficar disponível direto para venda. Legal? Configuração. Esqueci desse lado aqui. Nesse lado aqui eu vou parametrizar o padrão para as cobranças de cobrança. Quando eu for cadastrar um cliente novo, quais são as cobranças que eu quero que ele tenha? Todo cliente novo vai ter essas cobranças aqui. Então ele vai ter dinheiro na condição à vista, boleto na condição 30, na condição 30, 60, 90, na condição entrada 7, 14, 21, 28 dias. E o bonificação com a cobrança bonificação. Legal? Bom, vamos embora aqui para outra aba. Configuração da nota fiscal. Isso aqui é importante, viu? Aqui eu vou dizer qual é a impressora que vai receber ali os impressos, qual é o servidor de nota fiscal, tá bom? Qual é o próximo número da nota fiscal, qual é a série atual, se está no ambiente de homologação ou se está no ambiente de produção. Aqui tem umas mensagens de rodapé que eu posso estar colocando aqui, tá bom? E configuração também de e-mail para envio do e-mail. Nesse caso o meu não está configurado, então ele não está realmente bem parametrizado. Mas enfim, mensagem de rodapé, e-mail recebimento, né? O e-mail de recebimento da NFE, o e-mail de envio da NFE, e já que se eu for fazer o e-mail de envio aqui, eu vou ter que colocar o servidor desse envio, o servidor, a porta SMTP, né, para fazer esse envio, e a senha desse e-mail para fazer esse envio. Então, esses últimos 4 campos aqui, né, sendo o envio, e-mail para envio, servidor de e-mail, porta SMTP e senha, diz respeito para o seguinte: emitir uma nota, eu quero que capture essa nota e faz o envio lá para o meu cliente. Para fazer isso, ele vai usar um e-mail. E qual e-mail ele vai usar? Esse que foi configurado aqui. Legal? Isso é importante aí, caso você queira trabalhar com essa tecnologia. Bom, relacionamento de contas. O sistema ele vai fazendo lançamentos ou recebimentos, né? Ele vai fazendo lançamentos aí dentro das tabelas, e ele precisa de contas gerenciais que você vai aplicando. Então aqui de um lado eu tenho plano de conta gerencial, do outro lado eu tenho plano de conta contábil. Então aqui eu cadastro um plano de conta gerencial e algumas contas específicas nesse caso aqui são contas para o cadastro do produto, tá vendo? Ó? São contas para o produto, para a comercialização do produto. Essa conta é a conta no plano de contas gerencial, tá bom? Aqui tá falando conta gerencial, então tá pedindo aqui coisas gerenciais, legal?
apesar que aqui, nessa primeira aba, eu pude setar o plano de conta gerencial e também o plano de conta contábil. Mas na segunda aba é onde eu coloco mais contas para que ele possa fazer. Então aqui eu não tenho um local aqui nessa tela para eu setar contas contábeis, somente contas gerenciais. Legal? Então aqui eu seto algumas contas gerenciais para algumas operações e aqui eu seto outras contas gerenciais para algumas situações também. Legal? Bom, essa tela ela é muito importante, ela tem que estar parametrizada para que o sistema possa funcionar direitinho. Para esse momento é só, espero que tenham gostado, até a próxima!